Um homem que discutia com uma mulher acaba recebendo tiros. Mas você pensa assim, Riva, mas eles estavam discutindo ali e a mulher pegou a arma e atirou nele. Não. O atirador é um motorista que viu a discussão, passou pela discussão, viu todo o trelelê, o sururu que estava formado ali, a pancadaria, e tentou defender a mulher. Vamos conversar com o Ricardo Pereira, ele tem toda a informação pra gente agora no pique, na hora em que ela acontece. Ricardo, a princípio, alguém defendendo uma mulher. Mas foi isso mesmo ou tem mais coisas? Bom dia, seja bem-vindo. Tem muita coisa ainda a ser respondida pela polícia. Um bom dia a você, bom dia a quem está acompanhando o nosso balanço geral de todos os dias. Um caso que aconteceu na região metropolitana da capital, uma imagem que mostra ali uma discussão entre um pedestre e a motorista de um carro. Vamos lá, esse homem se aproxima, começa a conversar, a discutir com essa mulher. E aí, o motorista do carro de trás desce e tudo indica que ele foi tirar uma satisfação. O que está acontecendo aí, o que não está acontecendo. De repente, ele atira contra essa pessoa. A gente já vai mostrar essa imagem completa, mas antes a gente vai acompanhar a reportagem do Marcelo Borges, que esteve no local mostrando toda a confusão formada e que terminou com uma pessoa baleada. O homem de 29 anos foi levado às pressas para esta ambulância do SAMU. Ele foi entubado e encaminhado ao hospital evangélico. A polícia militar descobriu no local da tentativa de assassinato que o autor estava em um veículo Chevrolet Cruze, de cor branca. Mesmo ferida, a vítima se pendurou no carro do atirador, mas logo caiu. As primeiras informações indicam que a vítima estava aqui nesta rua, na Arapongas, bem no cruzamento com esta outra via, a rua Mato Grosso, no bairro Ferraria, no município de Campo Largo. O homem discutia com uma mulher que estava em um carro. O atirador chegou momentos depois. Inicialmente, acredita-se que ele tentou defender a mulher com quem a vítima discutia. O homem que acabou baleado não teria gostado da forma em que o autor agiu ao supostamente tentar defender a mulher. Ela permaneceu no local e conversou com policiais militares. A versão apresentada por ela será checada pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer o caso. Esse homem foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo e a nossa produção acaba de confirmar a informação que ele morreu horas após ter dado entrada no hospital. Então agora o caso se torna ainda mais grave, a investigação policial já está acontecendo. Tem informação aqui que o pai desse homem baleado e morto foi ouvido há instantes na delegacia, mas não trouxe informações que nesse primeiro momento podem ajudar de maneira mais considerável. Ele não ouviu toda a briga, não ouviu toda a discussão. Então, nesse momento, a companheira desse homem baleado, a namorada dele, vai prestar depoimento à polícia, vai relatar o que aconteceu ali no entendimento dela. As pessoas, então, envolvidas ali, seja porque foram testemunhas desse crime ou porque conhecem os envolvidos, estão prestando depoimento à Polícia Civil de Campo Largo nesse momento. O pai do homem morto já foi ouvido, agora a namorada dele passa a prestar esclarecimentos. E são várias as informações que chegam para a Polícia Civil, inclusive uma informação que já chegou para a polícia e que ainda não está confirmada nem descartada, é de que o motorista do carro de trás teria algum tipo de relacionamento com a mulher do carro da frente. Por isso ele já teria saído de imediato. Há uma informação de que ele seria companheiro dessa condutora do carro da frente. Eu vou repetir, essa informação não está confirmada, mas ela já foi repassada à Polícia Civil. A gente está vendo nas imagens ali o que acontece. Claro, é uma imagem sem som, não dá para você saber o que eles estavam discutindo, mas esse homem aparece a pé e começa a conversar com essa mulher ali, pelo que eu consigo ver daqui, um Gol de cor branca. Ele chega, já vai direto na janela e começa a conversar com ela. O motorista do carro de trás, a princípio um Cruze hatch, começa a tirar a satisfação. O que você tá fazendo aí? Sai daí. A gente não sabe exatamente o contexto, mas o rapaz que tava batendo boca, conversando com a mulher, chega e prensa o motorista do carro de trás utilizando a porta. Nisso os dois começam a trocar socos. O motorista desse carro de trás saca então uma arma e atira. Momento que esse homem se afasta. Até ele entender o que estava acontecendo, se passaram alguns segundos. Claro, na sequência ele já começa a sentir dor e começa a tentar se esconder, indo ali para a volta, para os arredores dos outros carros para tentar fugir de eventuais novos disparos. O
que a gente percebe? O motorista que fez os disparos, então manobra, chega inclusive a ter que dar ré e começa a sair com o carro do local. O homem, mesmo baleado, vai atrás do carro e aí a gente tem a informação de que um novo tiroteio teria acontecido. Ele teria se pendurado na porta desse veículo, na sequência o veículo saiu do local, o motorista fugiu do local. O baleado, depois de alguns minutos, quebrando ainda o carro dessa mulher, ele é colocado no chão, ele começa a sentir muitas dores, se queixar que a dor está ficando insustentável. A população que está no local chama o socorro. Em minutos, uma equipe médica vai ao local. A gente percebe que ele cai de maneira abrupta, bastante violenta, quase que desacordado. Os socorristas chegaram, prestaram os primeiros socorros, encaminharam esse homem ao hospital e aí a informação que a gente tem é de que ele morreu horas depois. A autoria está sendo investigada. A polícia já recebeu informação de quem seria o autor dos disparos, quem seria esse homem que aparece atirando e na sequência foge. Tá tudo sob investigação, não há informação de nenhum preso até o momento, mas são várias as pessoas que prestam depoimento ao longo desta manhã. A Polícia Civil de Campo Largo está trabalhando insistentemente para tentar esclarecer as circunstâncias desse, agora, homicídio. A gente tinha uma tentativa de homicídio, mas agora, com essa morte confirmada, estamos falando de um assassinato, uma morte violenta, um homicídio registrado no bairro Ferraria, em Campo Largo. Então, Rivaroli, daqui a pouco a gente deve ter atualizações a respeito desse caso, até por parte da investigação policial. E é claro que a gente volta com esse assunto aqui na tela do Balanço Geral. Ô, Ricardinho, eu vou fazer aqui a função do meu amigo e minha amiga que estão assistindo agora, porque a história ela é um pouco truncada. Eu quero a imagem da história. Deixa eu conversar direitinho com você aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui, em princípio, 2 carros. 3 temos na imagem. Mas há uma confusão entre 2 veículos. Quem é que estava com a mulher no carro? Era um casal que vinha atrás? Era um casal que estava na frente? Você fala ali que tem, inclusive, uma mulher hoje que vai prestar depoimento, né? Que seria a namorada de um dos envolvidos, que ela vai para a delegacia hoje prestar esclarecimentos, né? É uma confusão muito grande aí no Ferraria e ela é confusa nesse ponto, né? Quem bate em quem? O que tem de certo é que tem uma pessoa morta hoje depois de receber esses tiros, certo? Certo. Vamos lá, vamos explicar o contexto. 3 carros no primeiro momento da imagem, mas são 2 os carros diretamente envolvidos nesse episódio. Esse Gol ali da frente e esse Cruze hatch da parte de trás. Quem vai prestar depoimento nos próximos minutos é a namorada do rapaz que aparece a pé, batendo boca ali com a mulher do carro da frente. A gente não tem a confirmação de quem seria essa mulher, qual a motivação, se eles tinham algum relacionamento. O que a gente tem aqui, a informação que chegou para a polícia e ainda não está confirmada pela polícia, é de que o autor dos disparos, que estava no carro de trás, poderia ser o atual companheiro da mulher do carro à frente. Isso aqui é uma hipótese que ainda está sob investigação. Essa informação já foi passada no papel para a Polícia Civil. A polícia está tentando entender as circunstâncias também para saber se isso procede e se isso seria o motivo desse tiroteio, dessa discussão que terminou em tragédia. Então a gente pode estar falando aqui, Ricardo, até de um triângulo amoroso, de alguém que era companheiro, o companheiro novo agora tenta ajudar a mulher e dá esse trelelê, dá esse sururu como uma pessoa morta. Podemos então estar falando disso? Sim, a gente pode estar falando disso. Claro que nesse momento a gente precisa cuidar muito para não entrar ali no ramo da especulação. Mas como jornalista, é claro que é o nosso trabalho tentar entender as circunstâncias o quanto antes. Então pode ser, Rivaroli, que você esteja coberto de razão. Pode ser que se trate disso. Ainda não há essa confirmação. Mas é muito estranho a gente perceber que o homem do carro de trás sai e já começa a bater boca. O homem do carro à frente vem com uma raiva gigantesca. O homem do carro à frente não, perdão. O homem que estava a pé já vem ali cheio de ódio, empurra a porta contra esse homem e os dois começam a trocar soco. Só param de trocar socos quando há um disparo efetuado. Quem que atira? O motorista do carro de trás, que depois de atirar contra esse homem, ele pega, manobra o veículo e sai na sequência. Mas aí o baleado, mesmo com muitas dores, a gente percebe ali na imagem que ele tenta perseguir esse carro, ele tenta tirar satisfação. Mais uma vez, a informação de testemunhas é que ele teria se pendurado na porta desse veículo para tentar evitar a fuga do autor dos disparos. Depois que o atirador foge, o homem vem, cheio de raiva, já começa a bater no carro dessa mulher, já começa a discutir, e aí depois disso é que ele vai pro chão e recebe o atendimento médico.
Agora deu para entender bem a história, porque realmente ela é muito confusa, ela é muito intrincada e complicada. Ricardo Pereira esclarecendo tudo pra gente, a polícia nessa investigação. Não se descarta a chance de um triângulo amoroso. Obrigado, Ricardo. Você volta a qualquer momento a conversar com a gente. Vem cá. Novidades no caso do homem que discutia com uma mulher, hein? E acabou baleado. Lembra a história de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, hein? Quem é esse atirador misterioso que acabou matando esse rapaz? Começa a confusão, em princípio 3 carros, depois 2 se envolvem e aí tem tiros e pancadaria. Mas quem recebe tiro continua, inclusive, xingando, batendo, chutando o carro e depois morre. Ricardo Pereira, nós tínhamos algumas dúvidas que a gente levantou no começo do programa, você foi atrás da informação. Quem é quem nessa história? Informações exclusivas em primeira mão que a gente traz por aqui. Primeiro, a confirmação desse rapaz que foi morto. É o Brian William Quintanilha Góes Nogueira. Brian William Quintanilha Góes Nogueira. A gente tá vendo aí postagens com mensagens de luto, enfim. Qual que é a situação dos envolvidos, Rivaroli? Que eu te falei, a informação exclusiva é essa. O Brian, que é o que morreu baleado, ele estava discutindo com a ex-companheira. Era a ex-namorada dele que dirigia esse veículo Gol à frente. E agora a polícia está investigando qual é a relação existente entre a ex-namorada do Brian e esse homem do carro de trás. A gente levantou essa possibilidade de um triângulo amoroso, um término recente, uma situação de um relacionamento atual que o Brian, o que foi baleado e morreu, ele não estaria aceitando. E cada vez mais essa hipótese vai se reforçando. Tem alguma informação aqui também bastante interessante a respeito de uma prisão desse rapaz que foi morto. Ele foi preso no dia 27 de fevereiro por uma questão da Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Ele foi preso no dia 27 de fevereiro porque discutiu com a companheira, essa que estava conduzindo o Gol, e teria, inclusive, agredido a companheira nessa situação. Também no bairro Ferraria, também em Campo Largo, na Grande Curitiba. Qual foi a situação do mês de fevereiro? Eles teriam terminado o relacionamento e quando ele viu a ex-companheira saindo do trabalho, aliás, ela teria saído escondida já com muito receio dele, ele se agarrou ao capô do veículo. Foi conduzido assim por cerca de 300 metros e ela foi em direção a um posto policial. No meio do caminho, ele conseguiu sair do capô, quebrar o vidro do passageiro e entrar ali. Na sequência, ela foi então até a polícia. O Brian, agora a situação que não tem nada a ver mais com essa imagem que a gente está mostrando, o Brian acabou preso em fevereiro, então pela situação de Maria da Penha. Depois que ele saiu da prisão, os dois estavam separados, mas assim que ele saiu da prisão, os dois voltaram ao relacionamento. O Brian e essa moça que estava ali conduzindo o Gol. Mas há cerca de 20 dias, os dois terminaram mais uma vez. Nas palavras dela, terminaram em definitivo. Por isso, a polícia está considerando e está montando cada vez mais essa hipótese de que o homem do carro de trás seria o atual companheiro dessa mulher que estava no carro da frente. Uma situação motivada por ciúmes, realmente. Totalmente descartada a possibilidade de briga de trânsito, de discussão de trânsito, informação que foi ventilada ali nos primeiros momentos. Essa hipótese já está completamente descartada. Só para a gente situar então o telespectador que está assistindo o Balanço Geral agora, o Brian é esse que aparece caminhando. Ele vê a ex-companheira no carro e já começa a bater boca com ela. De acordo com testemunhas, o Brian não aceitava de jeito nenhum o término do relacionamento. O motorista do carro de trás desembarca, vai tirar satisfação, o Brian vem, empurra a porta para prensar esse homem e os dois começam a trocar soco, a trocar pancada ali um com o outro. Essa confusão só termina, os dois param de trocar socos, só no momento em que o homem do carro de trás atira contra o Brian. Mesmo baleado, o Brian Góes, ele tenta ainda se pendurar no carro desse homem ali, pelo que a gente consegue entender nas imagens. Mas o atirador fugiu. Ele é, nesse momento, considerado foragido da polícia. Ainda a gente está naquele período de flagrante, a situação foi registrada nas últimas horas, então o trabalho da polícia, já com a identificação desse homem em mãos, e essa identificação já foi recebida pela Polícia Civil, agora é para tentar localizar esse homem que matou uma pessoa. O Brian não morreu na hora, ele foi levado ao hospital. No hospital, horas depois, aí sim foi confirmada a morte dele. Então, Riva, para resumir a história para você e reforçar, é isso que a polícia está considerando, uma questão de ciúmes, um término não superado e que terminou nessa tragédia. Brian, ele vem andando pelo meio da rua, né, Ricardo? É isso que eu acho estranho, porque tá ali,
A namorada dele, a antiga namorada, que foi namorada até 20 dias. Ok. Até 20 dias ela era namorada. Ela tá no carro da frente. Ele passa caminhando e vê a garota. Vê a guria ali. E começa um trelelê com ela. Esse que é o motorista de trás, ele vem pra ajudar a moça. E aí tem a confusão, a pancadaria, a porradaria. Ele saca uma arma, dá um tiro nele e tenta ir embora. Só que o Brian depois cai morto. Então, ao que me parece, quem veio atrás não entendeu o que estava acontecendo, foi ajudar a mulher e aí descontrolou. A polícia está trabalhando agora para confirmar essa possibilidade de que o motorista do carro de trás seria o atual companheiro da mulher que estava no carro da frente, tá? Essa hipótese não está confirmada, mas ela foi recebida pela polícia e as testemunhas, os depoimentos que chegam à polícia vão levantando essa hipótese, vão trazendo ela cada vez mais à realidade. Então a gente pode estar falando sim dessa questão que o atual companheiro da mulher que estava no carro da frente, ele teria disparado contra o Brian depois que o Brian partiu para cima dele. Esse homem tá foragido. A polícia já sabe nome, sobrenome, endereço, tem todas as informações. Agora tá trabalhando para encontrar essa pessoa. Esse caso, então, no bairro Ferraria, em Campo Largo. A gente tá com uma equipe na delegacia. A Bruna Freiner tá por lá, levantando informações, inclusive com a família, a respeito das circunstâncias desse episódio. O que antecedeu esse assassinato? Agora, o Ricardo, o que chama a atenção é isso, porque o Brian vem caminhando pela rua. Então ali pode ser, por exemplo, perto da casa dessa mulher, ou ele estava de tocaia seguindo essa mulher, vendo onde ela estava e ali viu o momento de fazer essa interceptação. Porque ele vem caminhando, gente. É nítida na imagem. É nítido, ele tá caminhando. Põe a imagem no meu telão aqui pra mim, por favor. Tira o Ricardinho um pouco. Põe a imagem no meu telão aqui, Birinha. É o Bira ou o André que estão lá em cima já? Já não sei também, que troca tudo aqui. Bom, enfim. Aqui, ó, esse é o Brian. Esse é o carro da moça que foi namorada dele há 20 dias. Esse de trás pode ser o novo companheiro dela, ó. Ele desce. Não gostou da confusão que viu ali. O Brian já vai, empurra a porta, dá um soco. Primeiro quem dá o soco seria o motorista de trás. Aqui tem a confusão. É nessa hora que o tiro vai ser disparado. Esse que tá atrás, a mulher desce, também entra no trelelê, no sururu que tá todo formado. Conseguiu pegar como é que foi essa história na Ferraria? Ferraria é limite. Curitiba com Campo Largo, Ferraria é o bairro que faz limite entre os dois. O Brian toma um tiro, o motorista de trás vai sair com o carro, atenção, ó, ele vai dar uma ré aqui agora para sair com o veículo depois do tiro que acabou sendo disparado e o Brian tenta se pendurar no carro. Agora a dúvida é, o que é essa esquina aqui? Seria perto da casa dela? Perto da casa desse de trás, perto da casa do Brian, porque ele no começo vem a pé. Aqui, ó, quando o motorista tá tentando fugir, ele tá tentando subir no carro, se pendurar pra ficar por ali, mais carro vindo atrás tentando entender, o Brian volta nessa discussão com a mulher e começa a quebrar o carro. Abre a porta, tenta pegar, tenta entrar, uma outra pessoa vai atrás e ele depois cai morto. Pode ser sim um triângulo amoroso. O Ricardo tá chamando? Se o Ricardo tá chamando, ele tem a prioridade. Venha, venha, venha. Você chamou, é teu, Ricardo. Isso, você tá falando do ponto ali onde seria. Esse caso aconteceu ali, então, na rua Mato Grosso, Rua Arapongas com a rua Mato Grosso. E por que é importante a gente ressaltar o nome dessa rua? Porque esse episódio que eu trouxe agora há pouco, da prisão do Brian em fevereiro, aconteceu na mesma rua. Então pode ser sim uma região próxima à casa ali dos envolvidos, mas pode ser também perto do salão onde a ex-companheira do Brian trabalha. Nesse episódio de fevereiro, ela saiu escondida do salão, pediu pra sócia, pra amiga dela, disfarçar um pouco no momento que ela fosse sair, porque ela não queria ser perseguida pelo Brian. Foi perseguida, a situação parou no batalhão da Polícia Militar e o Brian acabou preso, também na rua Mato Grosso. Então a gente pode estar falando sim de uma região ali onde ele já estaria esperando a ex-companheira passar. Ricardo, acabo de receber a informação que o Brian mora nessa esquina. Do outro lado tem um mercadinho, um Gula, ele mora ali do lado do Gula. A menina viraria à direita para ir para casa dela, a garota. Ele mora exatamente nessa esquina, que foi onde ele já foi preso. Por isso o endereço. Ele mora exatamente nesse lugar. Ao ver a namorada se aproximar, a antiga companheira, vamos deixar isso claro, ela disse que já tinha acabado o relacionamento. Recebo informação exclusiva em primeira mão. Ele morava nesse local. As minhas fontes me informam isso. Por isso foi preso em fevereiro aí. Porque era exatamente o ponto onde ele morava, Ricardo. Então ele estava esperando a menina passar. Quando ela passou, ele imediatamente foi para cima do carro, Ricardo. Por isso os endereços batem da prisão dele
e dessa agressão de ontem. Olha só que maluquice, gente. Uma história que vem desde fevereiro. Agora, e o atirador misterioso? Quem é o atirador misterioso? Desse carro que foge ali, é um novo companheiro dela? Esse Cruze que foge. Alguém que só tomou as dores? Mas é alguém que tá armado. Alguém que tá armado atirou e matou. Tem equipe nossa lá, hein? Trazendo tudo pra você. Esse é o nosso Balanço Geral. Vambora. Gente, bom, nós estamos atrás então do caso do homem que foi baleado, recebeu tiros, enquanto discutia com a ex-namorada. Os dois terminaram definitivamente o relacionamento há 20 dias. Ele acabou morrendo. Bruna, eu quero você atualizando essa história pra gente, direto da Vila Fina, Ferraria, Campo Largo, região metropolitana, onde tudo aconteceu. Bruna, você foi atrás dessa família, foi até a zona rural. Essa história do triângulo amoroso, ela se confirma? O que aconteceu naquela esquina, Bruna? Isso, Riva. A gente sabe, né, que nesse momento as informações ainda vão chegando. A polícia também está apurando tudo isso, de acordo com relatos aí de testemunhas, de familiares, de pessoas que conheciam o Brian Quintanilha, de 29 anos, a vítima dessa história. Mas nós resolvemos voltar aqui no local, então, da morte do Brian, que também, da morte não, da situação dele, né, quando ele foi atingido, porque ele morreu no hospital, de fato. E nós descobrimos que a família mora aqui, né? Ele morreu no hospital. A gente tem aqui a rua Arapongas, Avenida Arapongas, com a Mato Grosso. Então foi nessa esquina aqui, nesse cruzamento, que tudo aconteceu. O Ricardo até pode mostrar pra gente que ainda há marcas de bastante sangue aqui nessa rua. Eu conversei com os moradores aqui, obviamente as pessoas não querem dar entrevista, mas nesse momento a família do Brian, eles estão atrás dessa papelada, né, para fazer o velório e tudo mais, esse momento difícil e trágico para a família. A informação que nós temos até o momento é que o Brian, até o Marcelo Borges esteve aqui ontem, ele fez a reportagem desse caso no momento do crime, e agora nós temos a informação de que o Brian estava separado dessa menina, dessa namorada dele, eles teriam voltado há pouco tempo e eles estariam dentro do carro. Então, a informação que houve uma discussão e uma terceira pessoa tentou de alguma forma ali, acabou se metendo nessa discussão. A gente não sabe se é de fato, para poder ajudar de alguma forma, né? Ele percebeu essa discussão, essa informação ainda é extraoficial e tentou ali apaziguar a situação. O Brian teria discutido então com esse rapaz quando teria sido atingido por alguns tiros. Acontece que a família do Brian mora aqui e o pai do Brian ouviu toda essa confusão, desceu e acabou segurando o Brian ali no colo. No momento ele nem percebeu que o Brian tinha sido atingido, percebeu sangue nas costas e logo ele foi encaminhado para o hospital e acaba falecendo no hospital. Agora, Rivaroli, o que está pegando? Descobrir essa história. Seria de fato, é uma informação extraoficial, né? Que esse rapaz que teria tirado também teria envolvimento com a namorada do Brian. E isso aí seria um triângulo amoroso? Isso ainda está sendo investigado pela polícia, não é uma informação oficial, para a gente ter certeza e saber de fato qual seria a motivação de tudo isso. O fato é que esse homem é considerado foragido, ele não apareceu, não ficou aqui, né? Ele fugiu num veículo, num Cruze branco, e a informação que nós temos agora é que a polícia está atrás, então, do autor destes disparos. Hoje também temos uma foto que a menina, que seria a namorada, então, do Brian, postou nas redes sociais essa foto, lamentando ali e declarando, né, o amor por ele. Então, o que eu posso te falar, Rivaroli? É uma história que começou ontem à noite, Marcelo Borges esteve aqui, hoje a gente retorna aqui no local, percebe ainda as marcas de sangue no chão, tenta falar com a família está atrás da papelada para o velório, então, e posteriormente o enterro do Brian, e qualquer outra novidade a gente vai trazer no Balanço Geral. Eu também estive na delegacia aqui de Campo Largo, a delegada não estava no momento, então estamos também na expectativa de ouvir oficialmente a delegacia, a Polícia Civil de Campo Largo. Bom, seguinte, Bruna, o Ricardo também está apurando essa informação. Aliás, toda a equipe do Balanço Geral hoje está com foco nessa história. Porque quando nós recebemos essa imagem, vimos um estranhamento. Como assim? Alguém reconhece um carro, sai dando socos e pontapés no meio da rua, tem tiro disparado, um rapaz novo acaba morrendo.
A informação que a gente tem é que ele e essa jovem, que a Bruna citou o nome, a Giovana, já estavam separados há 20 dias, que ela estava com uma outra pessoa. Ricardo Pereira, vem aqui. Deixa eu conversar com o Ricardo Pereira agora. Porque você continua atrás com as suas fontes apurando. Ao que me consta, o atirador é conhecido lá na ferraria. Não é desconhecido dos dois, não. Pois é, ô Rivaroli, o atirador seria o atual companheiro da Giovânia que estava no veículo da frente. E aí a polícia já tem a identificação dele, tá atrás desse homem. Aliás, a equipe policial não tá na delegacia nesse momento porque tá em busca dessa pessoa, tá? As informações já foram repassadas para a equipe que tá a cargo dessa investigação, então o trabalho é para tentar encontrar esse homem. O que algumas testemunhas relataram à polícia agora há pouco? Que o Brian teria ficado ainda mais bravo, teria ficado muito descontente com a ex-companheira, porque ele teria reconhecido o veículo de trás e, por consequência, o condutor desse veículo, que seria então o atual companheiro da ex-namorada do Brian. Um término recente, mais ou menos 20 dias. Aliás, um relacionamento extremamente conturbado. Brian, a gente vai reforçar essa informação, foi preso em fevereiro por bater nessa menina. Foi preso enquadrado na Lei Maria da Penha. Chegou a se pendurar no capô, foi assim por mais ou menos 300 metros até que ela chegasse a um batalhão da Polícia Militar e ele então fosse preso. Quando ele saiu da prisão, os dois retomaram o relacionamento, mas existia uma medida protetiva, que ela teria pedido a exclusão dessa medida depois de reatar com o Brian. Mas há 20 dias, então depois de alguns meses juntos, apesar de um relacionamento bastante conturbado, durou esses últimos meses, nos últimos 20 dias eles já não estavam mais juntos, o Brian e a agora ex-companheira. Então seria essa a informação, que o Brian teria reconhecido o veículo de trás. Se ele já estava bravo com a ex-companheira por não aceitar o término, ele teria ficado ainda mais descontente quando viu que o atual companheiro dela estava no carro de trás. Esse homem então está sendo procurado pela polícia. A gente entende que o trabalho de investigação é muito importante nessas primeiras horas depois do crime. Qualquer novidade, sem dúvidas, a gente vai trazer por aqui. Bom, então vamos lá. A informação que é trazida pelo Ricardo Pereira agora, ela é de fundamental importância. Atenção, vem aqui e olha para a televisão. O Brian teria reconhecido, então, o carro do novo affair, do novo companheiro, do novo namorado da Giovânia, que era a namorada dele até 20 dias. Ficou bravo com a situação e quando vai para cima do carro dele, vê que o dela tá ali também. E aí a coisa se descontrola. A informação apurada pela nossa equipe é essa. É sim de um triângulo amoroso. Bruna, você tá aí nessa que é a principal região da ferraria, que tem muito comércio, tem muita lojinha, tem muita coisa aí na Vila Fina, que é dentro do distrito da ferraria. Todo mundo se conhece aí, Bruna. Então identificar um carro para o Brian não foi difícil. Isso mesmo, as pessoas se conhecem. A gente sabe que nesse momento tem muita gente que não quer falar, não quer se envolver, mas eu tô com o telefone aqui da namorada, viu? Dessa menina. A gente vai tentar ligar aqui ao vivo para ela. A gente sabe que esse momento é um momento difícil, mas ela precisa também prestar esclarecimentos, né? Sobre toda essa história. Eu vou tentar ligar para ela aqui agora, vamos ver se vai chamar, para que a gente tente conversar com ela. Ó, tá chamando, vamos ver. Porque às vezes ela tá assistindo o programa também e atende a nossa equipe. Tem muito barulho aqui, mas tá chamando, ó. Vamos lá. Se a gente conseguir conversar com ela, inclusive eu adicionei ela também nas redes sociais. Ó, deu desligado, viu, Riva? Mas a gente segue tentando falar com ela pelas redes sociais, também aqui pelo WhatsApp, principalmente para esclarecer a história, para saber se ela tem informações do paradeiro também desse homem que fugiu nesse carro, né? Agora a gente sabe o quê? Que há uma pessoa que precisa ser investigada, né? A gente tem essa pessoa que precisa ser investigada, que precisa prestar esclarecimentos à polícia e que deve responder pelo homicídio, Rivaroli. Bom, então vamos lá. O Balanço Geral hoje está com essa história, o programa está com todo o tempo do mundo apertado hoje, mas nós vamos continuar correndo atrás. Há uma terceira pessoa a ser investigada. Há uma terceira pessoa a ser investigada. Quem é esse novo companheiro dessa jovem? Porque ele se envolve na briga e dá o tiro que mata o Brian. Quem é essa terceira pessoa? É isso que nós precisamos saber, é isso que nós precisamos apontar dentro do nosso Balanço Geral.
Essa é a informação importante desse momento. Há um homem morto que teria visto esse novo companheiro, ficou bravo, ficou descontrolado, fez o que fez e deu toda essa confusão. O Balanço Geral segue lá, direto da cidade de Campo Largo, mostrando tudo pra você no pique na hora em que a notícia acontece.